Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender a gerar crachás de forma automatizadas utilizando uma extensão do Inkscape chamada Next Generator. Então para isso eu vou precisar de alguns arquivos que eu já coloquei aqui nessa pasta Data. E eu vou gerar aqui uma nova pasta chamada Tutorial. Tutorial-Wink. E nessa pasta aqui vai ficar todos os nossos arquivos que nós vamos utilizar nesse tutorial. Então esse tutorial vai ser para geração de crachás. Então eu tenho aqui um arquivo Leia-me, deixa eu abrir aqui. Nós vamos utilizar esse tutorial para a criação de crachás de formas automatizadas. Ou seja, eu vou ter um arquivo aí SVG feito no Inkscape com os crachás. Vou ter uma pasta com imagens, e essas imagens são fotos de pessoas de uma determinada empresa. Vou ter um arquivo de planilha no formato CSV, vírgula separando os dados, né? E esses dados vão ser os dados e informações do usuário para gerar esse crachás. Mas além disso, utilizando essa técnica, nós conseguimos gerar diversas outras coisas. Por exemplo, cartões de aniversário. Posso gerar, por exemplo, imagens para slideshows, certificados de forma automatizada, rotulação de produtos e diversas outras formas de automatização que você queira ter um arquivo base do Inkscape, uma arte básica, e duplicar somente e replicar somente as imagens e o texto que está nessa arte. Nesse exemplo aqui, nós vamos gerar os crachás, mudando as fotos de forma automatizada dos usuários. Além disso, nós vamos gerar um QR Code. Esse QR Code vai apontar para o Instagram do usuário aqui no nosso exemplo, mas você poderia colocar, por exemplo, uma página da empresa ou algum site aleatório que o usuário queira, que adicionou previamente e informou para você. E para a geração desses QR Codes, nós vamos utilizar esse site aqui, que eu vou demonstrar mais tarde como gerar esses QR Codes de forma automatizada. Então vamos lá. Primeiramente eu preciso de um arquivo do Inkscape. Então eu tenho esse arquivo aqui no formato SVG do Inkscape. Vou colar aqui na nossa pasta tutorial, renomear como crachás. Vou abrir esse arquivo aqui. Veja que ele já deu um alerta dizendo que os links estão quebrados. Vou clicar em OK. Veja só, eu peguei essa arte aqui do site Freepik, pesquisei por crachás e peguei o primeiro que eu encontrei lá. Só fiz algumas modificações. Nessas modificações eu coloquei minha imagem aqui, mas essa imagem vai ser mudada pelas fotos de cada usuário que você queira gerar o crachá. Coloquei aqui a parte do QR Code aqui, que eu peguei do site já lá, mas você pode gerar, por exemplo, QR Code utilizando essa extensão aqui, extensões, gerar código de barra QR Code, caso você queira gerar uma imagem estática, né? Uma imagem vetorizada que fica aqui dentro. Nesse caso aqui é uma imagem PNG. Então eu coloquei as duas imagens, essas imagens vão ser mudadas de forma automatizada. Essa imagem aqui é um logo que eu criei fictício. Ela é uma imagem, aqui está no caso, está agrupada, vou desagrupar. Veja aqui que é uma imagem PNG e aqui também é uma imagem PNG. Vou até salvar. Aqui embaixo, pessoal, eu vou colocar as informações que vão vir da planilha. No caso aqui, para você gerar o texto, você vai precisar fazer o seguinte. Vim aqui na opção texto. Em vez de só clicar e digitar alguma coisa, por exemplo, clicar e já digitar a informação que vai ser ficada aqui, aqui vai gerar um texto inline, né? Só numa linha. Então nós não vamos fazer dessa forma. Então vou deletar aqui. Para você gerar qualquer coisa aqui de forma automatizada com essa extensão, você vai precisar clicar na opção de texto, né? Você pode usar, por exemplo, o atalho T e vai gerar sempre um quadrado do que você quer. Por exemplo, eu vou gerar um quadrado aqui, ó, dessa área daqui até aqui no final, que é a área onde o texto pode ficar. Eu solto, então eu vou ter uma área de múltiplas linhas aqui. Eu centralizo ou deixo na esquerda ou na direita, vai depender da sua arte aí. Mas aqui nesse exemplo, deixava centralizado e digitaria um padrão. E esse padrão é usado na extensão para trocar o que tem aqui pelo texto que vai vir da planilha. Que padrão é esse? É o padrão de porcentagem, porcentagem. E entre porcentagens você vai colocar var, tudo maiúsculo, underline. E o nome, esse próximo nome, vai ser o nome da coluna lá da planilha. Por exemplo, eu vou ter uma coluna com o nome. Então, eu coloco aqui nome. Se eu tivesse uma coluna com o nome nascimento,
Então você colocaria nascimento aqui. E é claro, abaixo dessa coluna vai ter os dados, né? E esses dados eles vão ser trocados aqui de forma automatizada. No caso aqui eu vou usar só, na verdade, dois itens lá na minha planilha, que vai ser o nome e função. Aqui vai ficar o nome do empregado, né? E aqui vai ficar o nome da função que ele está exercendo. Veja que eu fiz nas duas formas, ó, a caixa com o texto inline e centralizei aqui, porque eu quero que o texto sempre fique no centro. Além disso, nós vimos aqui que essa imagem aqui, ela não está aparecendo, ela está aqui só por causa do cache do Inkscape, né? Mas essa imagem aqui, ela está de forma vinculada, ela não está no próprio arquivo do SVG, não está embutido. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, eu vou copiar essas duas imagens aqui para o tutorial, a imagem do perfil e a imagem do QR Code, senão ia dar um erro, ó, na verdade até apareceu o erro aqui, né? Eu posso aqui salvar, fechar e abrir novamente. Vai dizer que os links foram quebrados. Por quê? Vamos entender como é que eu importo uma imagem aqui. Se eu vier aqui em arquivo, importar imagem, eu posso escolher o arquivo que eu quero. Aqui em tutorial, vou escolher aqui o QR Code. E assim que eu importo, vai abrir essa janela aqui, perguntando se eu quero embutir ou se eu quero vincular a imagem. Se eu deixar embutido, essa imagem, todo o código da imagem, né, todo o binário, ela vai ficar dentro do arquivo SVG. É ideal, por exemplo, quando você não quer modificar essa imagem de forma automatizada. Por exemplo, esse logo aqui, ele está aqui de forma embutida porque eu não vou precisar automatizar, não vou precisar estar mudando toda vez que eu for gerar, os crachás pela extensão. Então, por isso, se eu clicar aqui com direito, propriedades da imagem, você vai ver que não tem um item aqui chamado URL, porque ela está embutida. Então, eu vou deletar essa imagem, vou importá-la novamente. Importar. Vai aparecer a janela agora, então eu vou escolher de forma vinculado. Eu escolho essa forma vinculado sempre que eu quiser automatizar essa imagem utilizando essa extensão, que é a extensão do Next Generation. Então, clico em OK. Ela aqui está de forma vinculada. Se eu clicar com direito, propriedades da imagem, vai ter aqui a URL, ó, que é a URL de onde ela está disponível. Então, se eu deletar, por exemplo, esse arquivo aqui, vai dar aquele erro de quebra de link, porque as imagens ainda não estavam aqui, né? Depois eu coloquei. E dessa forma, aquela extensão vai poder estar modificando esse link aqui pelo link das fotos numa pasta específica, que eu vou demonstrar mais na frente como colocar os arquivos das imagens dos usuários, dos crachás. E eu preciso ter dessa forma aqui. Então você vai sempre colocar as imagens. Ó, veja aqui que eu tenho um URL aqui. E veja que eu tenho um URL. Essas duas imagens estão no formato vinculado. Então aqui já está no arquivo certo. O Inkscape ele já detectou que tem a imagem perfil e a imagem QR Code. Então você já viu aí como... Vou salvar. Você já viu aí que eu tenho as imagens e tenho os textos. Além disso, pessoal, eu posso fazer com que o meu crachá ele tenha cores diferenciadas de forma automatizada. Por exemplo, veja que nesses cantos aqui eu tenho um efeito degradê. É um degradê com duas cores. Se eu vier aqui, por exemplo, objeto, preenchimento em contorno, e agora eu vou clicar aqui na nossa ferramenta de gradiente, que é o G. Se eu clicar em cima, você vai ver que vai ter que essa imagem aqui, esse vetor aqui, ele é um gradiente de duas cores, dessa cor aqui mais rosa para essa mais escura. Eu vou copiar aqui essa imagem mais clara aqui no código RGBA, porque nós vamos fazer o seguinte, essas duas cores elas vão ser mudadas de forma automatizada, vai ter um campo lá na planilha específico para a cor 1 e um campo específico para a cor 2, então eu posso gerar meus crachás de diversas formas. Então eu posso, por exemplo, fazer com que determinados usuários tenham um crachá verde, determinados usuários tenham um crachá vermelho. Então vai depender de como você quer automatizar. No caso eu vou pegar essas duas cores, a minha cor do começo do gradiente, ó. Então vou salvar essa imagem, vou salvar esse código aqui, esse RGB. Vou salvar aqui dentro mesmo, nesse arquivo. E vou copiar esse outro aqui, que é o final, né, final aqui do meu gradiente, que é a cor mais lilás. Vou copiar aqui também.
Então eu vou automatizar as cores desses cantos aqui, ó. Também vai ser automatizada a cor nesse canto aqui, dessa bolinha aqui, ó, que também são as mesmas duas cores. Então cuidado então quando você for automatizar, porque se for uma cor, as cores têm que ser igual. Então, por exemplo, essa cor aqui, ela é essas duas aqui que eu adicionei aqui. Essa aqui também, ó, esse gradiente também, se eu vir aqui de novo no gradiente, na ferramenta gradiente, vocês vão ver que é o mesmo código. Se for uma variação pequena, se for uma variação um pouco diferente, por exemplo, se a variação dessa cor aqui for só uma... mudar daqui algum, só um pouco aqui, já vai ser outra cor. Então não vai ter como a ferramenta detectar que é a mesma cor e não vai mudar. Então, se você quiser automatizar a questão de cores no template aqui, você vai ter que colocar sempre a mesma cor. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui. Então nós vamos automatizar também as cores aqui nesses cantos, a cor da bolinha e só, porque essa parte aqui eu não vou mexer porque vai dar muito trabalho, mas se você quiser também, você pode simplesmente clicar na ferramenta gradiente e ver qual o gradiente aqui dessa parte aqui. No caso aqui, ó, são três cores diferentes. Feito isso, nós já vimos como colocar as imagens, como colocar o texto, como colocar as cores que você quer estar fazendo a mudança, né? Vamos agora para a planilha. Então eu tenho aqui essa minha pasta de dados, tem essa planilha aqui com os dados no formato CSV. Então eu vou copiar para cá e vou abrir isso aqui com um editor de texto simples. Veja aqui, ó, que eu tenho diversos itens e os itens são separados por vírgula. Esse primeira linha aqui é o cabeçalho da minha tabela e os próximos itens, cada item é um usuário que vai ter um crachá. Então eu coloquei aqui 3 usuários fictícios, né? E a função de cada um, o nome da imagem, as duas cores que vão fazer a transição e aqui é o ID do Instagram. Então aqui fica ruim de ver dessa forma aqui porque nós estamos utilizando um editor de texto simples, então fica meio bagunçado para ver. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou fechar e vou abrir esse arquivo CSV, eu vou abrir com o LibreOffice Calc. Então apareceu aí a opção de importação, ó, já dá para ver em forma de colunas, né? Posso clicar em OK. Vou dar só um zoom aqui. Então veja só, eu tenho uma primeira coluna aqui, cabeçalho nome. Veja que esse nome aqui está tudo em minúsculo, sem espaço. E esse nome aqui tem que fazer um match, né? Tem que ser igual a esse nome aqui. Se for uma variação já não vai funcionar. Então var igual nome, então aqui tem que ser nome. Então aqui eu coloco a quantidade de usuários que eu quiser. Então pode ser 100, 200, vai depender do que você quer automatizar. Aqui vai ser a função de cada um, que vai ficar aqui nessa área aqui de função, essa parte aqui de baixo. Então vai aparecer aqui o nome do usuário, a função do usuário de forma automatizada. O perfil é a imagem que vai ser trocada, né? A imagem aqui que está nessa área aqui. Veja o seguinte, que essa imagem aqui, ela está feita uma máscara. Então eu posso aqui vir em objeto, máscara, retirar máscara. Não tirou, deixa eu tentar novamente. Vou vir aqui com direito, retirar clipe, na verdade ela está clipada, não está no formato máscara. Que é o que? É simplesmente um círculo branco que eu coloquei aqui e a minha imagem aqui. Então eu coloco a imagem em cima, vou lá naquela ferramenta objeto, clipe, aplicar clipe. Aí ele vai clipar aqui. Então eu posso só dar um Ctrl Z aqui, deixar o que estava, caso você queira gerar essa imagem no formato circular aí. Então veja então que essa imagem, se você clicar com direito propriedades da imagem, perfil.png, eu coloquei aqui perfil. Na verdade nós vamos gerar um códigozinho mais na frente e esse perfil essa coluna aqui perfil vai ser associado a uma parte JSON que eu vou demonstrar, mas é bom você deixar o mesmo nome. Então deixa aqui perfil tudo minúsculo, o nome da imagem é perfil tudo minúsculo .png. Então você já dá -eu fazendo dessa forma aqui.
Então aqui eu vou colocar todas as imagens que eu tenho aqui. Veja então que eu tenho só o nome da imagem, né? Ó. Onde é que estão essas imagens? Eu coloquei dentro de uma pasta fotos. Vou até recortar aqui, ó. Colar aqui dentro. Então o que eu vou fazer aqui? Eu posso recortar essas imagens e jogar aqui dentro nessa área. Só que aí vai ficar muito bagunçado. Veja só, vai ficar todas as imagens aqui. Mas é a forma como está aqui. Você coloca a imagem na raiz, que está o documento. Por exemplo, aqui está o nome harrypotter.png. E eu coloquei aqui harrypotter.png, .jpg. Então, todos os arquivos vão ficar nessa forma aqui. Mas para ficar menos bagunçado, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui todas essas três imagens, todas as imagens do usuário, dos crachás, dentro da pasta fotos. Vou colocar aqui, cortar novamente a pasta foto, falta só a última, e aí fica tudo organizado aqui. Só que fazendo isso, eu tenho que adicionar também aqui, para cada um aqui, o nome fotos barra, senão não vai funcionar na automatização. Para esses três usuários é rápido você colocar o barra fotos aqui, né? Foto barra. Só que fica complicado quando tem muitos usuários. Então o que você pode fazer então? Você pode criar um novo item aqui que eu vou chamar de perfil 2. Então ali é o perfil, aqui é o perfil 2. O que eu vou fazer então? Vou fazer igual concat, que é a função para concatenar no LibreOffice Calc ou no Excel. Abre parêntese. Entre aspas duplas, vou colocar fotos barra, no caso aqui o nome da pasta, fotos barra, né? Vou sair da aspas duplas, colocar ponto e vírgula e vou clicar aqui nesse item do lado, que é o item do nome do arquivo. Fechar e aqui vai ter o meu endereço completo onde está a imagem. Então eu posso simplesmente aqui usar a função do Excel, do Calc, de duplicar, de interar, né? E ele já vai fazer isso de forma automática. Então, se você tivesse 300, você não ia precisar estar digitando cada um, né? Então, eu vou deixar dessa maneira aqui, salvar no formato SVG, ó. É importante você deixar no formato SVG. Então, você já viu aqui essas duas colunas, a coluna da imagem também. Vamos entender a coluna, então, da variação de cores. Então, como eu disse, essas cores aqui nós vamos variar. Ela tem um gradiente. Se fosse uma imagem única, se fosse uma imagem sem gradiente, só com a cor, você poderia usar só uma coluna mesmo com a cor só, para você variar esse item só com a cor. Mas como é um gradiente, eu tenho duas cores, então eu vou ficar variando essas duas cores. Então o que eu faço então? Eu tenho uma coluna que eu vou dizer a cor do primeiro gradiente e uma coluna com a cor do segundo gradiente. Eu chamei de BG1 e BG2. E coloquei cores aleatórias que eu quero. Na verdade, essas cores aqui são cores, a cor azul e verde aqui. Troquei aqui embaixo. E a cor do meio aqui é a mesma cor do gradiente, para você ver que vai ficar o mesmo cor do gradiente para o segundo crachá. Uma coisa importante, veja que eu até deixei salvo aqui as cores, ó. Veja o seguinte, quando você vai no isqueiro e pega as cores, ela vai ficar nesse formato aqui, ó. É um formato RGBA, né? Ou seja, vai ter a cor RGB aqui, os três hexadecimais das cores. E esse último aqui é o alfa, então nós não podemos colocar aqui na planilha o alfa. Então você sempre vai tirar o alfa, você não vai colocar. E outra coisa também, não coloca o hash. Para quem trabalha com programação e vê que sempre, quando usa em HTML, tem esse hash aqui na frente. Você não coloca o hash, deixa sem o hash. Só mesmo os 6 números hexadecimais para a variação da cor. Então você coloca aqui, ó. Se você não fizer dessa maneira, não vai ter como a extensão modificar as cores de forma automatizada. Fiz isso aqui, então tenho as cores que eu quero aqui automatizar. Então vamos agora partir para o ID do Strangram. Aqui são nomes fictícios também. Basicamente eu vou pegar strangram.com barra o nome do ID do Strangram. Então eu vou fazer novamente um concat aqui. Eu vou chamar aqui esse item só de Istan. Veja que aqui é Strangram ID e aqui é só Istan. O que eu vou fazer também? Vou fazer um concat
em que aqui eu vou colocar http://instagram.com/ fecho, ponto e vírgula, e vou clicar aqui nesse item também, fecho aqui o parêntese, e agora eu tenho, teoricamente, se aqui fosse só os IDs, né, dos Instagrams, eu teria a URL do Instagram que eu vou gerar. Então eu vou aqui iterar em cada um dos usuários aqui, né, em cada um dos registros, e eu já tenho a planilha pronta para poder automatizar. O problema aqui é que nós ainda não temos a imagem do QR Code. Veja que eu já tenho as imagens aqui dos usuários que eu quero automatizar, mas eu preciso ter as imagens do QR Code. Então eu vou criar uma pasta aqui chamada QR, vai ficar o QR Code dos usuários, e esses QR Codes vão ser gerados a partir desses itens aqui, ó, né? Desse item do Instagram. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa URL que eu coloquei aqui, que é o rqexplore.com/generate, vou copiar, vou abrir o Chrome, vou acessar esse site aqui, vou copiar então essa coluna, ó, copiar essa coluna completamente, copiar, colar nessa área aqui, vou apagar até esse primeiro item aqui que não é necessário, gerar o QR Code do Insta. Então aqui teoricamente eu estou gerando o QR Code de cada usuário. Cada usuário vai ter o seu próprio QR Code. Veja que essa aplicação ela só aceita criar no máximo 100 QR Codes. Fora isso você vai ter que pagar. Então se você quiser gerar menos que 100 QR Codes, você pode utilizar essa ferramenta para automatizar a sua geração de QR Codes. Então coloquei cada item separado por Enter, né? Então vou clicar em gerar os 3 QR Codes. Então ele vai gerar aqui, ó, cada QR Code indicando que vai ser um link diferente, né? Eu vou salvar esse zip, que são todos os QR Codes aqui já no formato certo. Vou salvar na pasta tutorial link. Voltar novamente aqui. Vou arrastar para dentro da pasta QR. Vou extrair aqui. Posso fechar, atualizar aqui. Ele gerou outra pasta. Eu vou recortar todos e jogar aqui dentro. Então veja que eu tenho meu QR Code. E o que é legal desse site aqui é que ele gera um SVG, olha só. Vou abrir com Calc. Ele gera um SVG com a automatização que nós fizemos. Nós passamos essa coluna aqui de dados, ó, e ele gerou esses arquivos com esse nome aqui. Então o que eu vou fazer então? Eu posso simplesmente copiar essa coluna aqui, copiar, voltar na outra planilha e gerar um novo item aqui, uma nova coluna, colar aqui, ó. Então esse item aqui é o item do Instagram. O que eu vou fazer então aqui? Eu vou colocar aqui Instan2. Por quê? Porque ainda está faltando a pasta QR. Veja que todos esses QR Codes aqui, eles estão dentro da pasta QR. Se eu não adicionar aqui QR/, eu não vou poder automatizar. Então eu poderia colocar todos os QR Codes aqui nessa área aqui. Se você quiser fazer, pode até ser, mas se você tiver, por exemplo, 100 usuários, vai ficar muito bagunçado aqui, então eu prefiro deixar nessa pasta aqui. Então para isso, crio aqui um item Insta. Vou até aqui adicionar aqui aquele mesmo comando com cat, a parêntese, QR/, ponto e vírgula, clicar nesse item aqui, e aí ele gerou um URL, né, com o QR aqui na frente. Então posso iterar todos os itens, então ele vai fazer esse mesmo processo que eu fiz para todos, ó. Posso salvar. Vou fechar aqui esse item, essa planilha, vou fechar novamente essa outra planilha. E veja agora, se eu abrir aqui com um bloco de notas, como é que ele está, certo? Ele está com os cabeçalhos nessa forma aqui, e cada item desse aqui, cada linha, é um usuário já que eu vou poder utilizar na extensão. Nós vamos fazer agora, vamos instalar a extensão. Para instalar a extensão, nós vimos aqui em extensões, gerenciar extensões. Aí aqui vai aparecer essa janela de extensões. Você pode aqui vir, veja que não tem nenhuma extensão ativa no momento aqui, vamos vir aqui em install pacotes, né, ó, procurar por Next.
Generator. Pressionar Enter, ele vai aparecer aqui, ó. Posso clicar no botão Install Package. Ele vai estar instalando aí o pacote do Next Generator, a extensão. Então ele já instalou, já está aqui em ativo. Posso então fechar. Vai dar um erro aqui, mas tudo bem, ok. Fecho novamente aqui o Escape. Eu vou precisar fechar um Escape, porque para a extensão funcionar você precisa fechar um Escape e abrir novamente. Então tá aqui, se você vier aqui ó, na opção Filter, se você vier aqui na opção Extensões, exportar Next Generator, você vai ver que ele vai estar disponível aí, ó. Então aqui já tem alguns dados, eu vou só apagar. Então posso minimizar aqui a janela aqui do Inkscape, deixar só essa segunda janela aberta da extensão. E vamos entender aqui. Veja só, eu vou abrir novamente esses dados com Calc, para ficar mais fácil de visualizar. Ele está com todas as nossas colunas que nós queremos aqui. Nós já vimos que o nome está certo, função também, perfil. SGB aqui nós vamos ver como automatizar. Então, com a extensão aberta, eu vou indicar aqui, nesse item aqui, ó, Input Options, CSV File, eu vou indicar o arquivo CSV, que eu quero automatizar, então seleciono ele. Vou selecionar o formato de saída, eu vou escolher, por exemplo, o formato PDF. Então, escolher aqui o formato PDF. E vou escolher também aqui ó, o formato do padrão que ele vai utilizar para gerar esses PDFs. No caso aqui, eu poderia escolher qualquer uma dessas colunas, mas eu vou escolher a coluna nome, porque eu quero que cada item tenha o nome do usuário do crachá. Então, você coloca aqui ó, aquele mesmo formato, e aqui dentro você troca pelo formato que você quer, que no caso eu quero que seja a coluna nome. E aqui você escolhe onde salvar. Então, eu vou clicar aqui nesses 3 pontos, vim aqui em Tutorial Escape, criar uma nova pasta chamada Out, de saída, e selecionar. Então pronto, aqui já dá para ver um processo de automatização, vai dar alguns erros, mas vou demonstrar como a ferramenta funciona. Então tá aqui, eu vou vir aqui em Alt, nessa pasta Alt, clicar no botão Aplicar. Aí ele vai gerar ó, cada um dos itens. Veja que só foi 3 usuários que eu coloquei, mas se você tivesse 30 ele ia automatizar cada um. E vamos abrir e ver o que aconteceu. Olha só, ele trocou aqui o nome do usuário, tá vendo? Trocou a função, realmente, mas aqui a imagem deu um problema. Então, eu vou dizer por que dá um problema com essa imagem aqui. Então, eu vou até deletar, voltar aqui no template e dizer o seguinte. Quando você usa essa opção de Clipper, vou retirar o Clipper, ele não funciona na hora de transformar em PDF. Então, o que você vai fazer, então? Vai selecionar a imagem novamente, selecionar o Clipper. Em vez de você vir em Clip, você vai escolher Máscara. Então, aplicar Máscara. Dessa forma, vai funcionar normal. Então, vou salvar, minimizar. E vou clicar novamente no botão Aplicar. Então, ele vai gerar cada um dos itens. Então, só que veja só, ele até funcionou, mas não mudou as imagens. Por quê? Ele funciona só para texto. Então, se fosse um certificado, já ia estar funcionando, né? Ó, normalmente. Só que as imagens, para ser automatizadas, você vai precisar gerar aqui nesse item aqui um JSON associando a imagem que está interna lá, essa imagem aqui, com os itens da imagem que você quer gerar. Então, eu vou colocar um JSON aqui. Mas para fazer isso, eu vou digitar nessa área aqui que é mais grande para ver. Então vai ser o seguinte, você vai abrir o colchete, fechar o colchete. Então você vai colocar aqui aspas duplas, vai colocar o nome perfil.png, perfil.png, que é a imagem que você vai colocar. Eu vou voltar aqui no começo, colocar aspas duplas novamente igual. Então aqui dentro você vai colocar, a coluna que vai ser trocado por imagem PNG. Então vai ser a coluna perfil 2. Veja só, a coluna perfil 2 tem o endereço completo de cada imagem. Então, vai ser perfil 2. Então, eu venho aqui, ó, perfil 2. Então, abre colchetes, entre aspas, perfil 2 igual perfil
PNG, ou seja, todos esses dados aqui, cada um desses dados aqui vai ser trocado por essa imagem que está lá no escape. Então isso aí já vai estar funcionando. O que eu vou fazer agora? Vírgula, vou dar um Enter aqui só para facilitar, entre aspas duplas. Quem é que vai ser trocado aqui por QR Code? Vou até copiar aqui para não dar problema. Colocar aqui também. Qual vai ser a coluna que vai ser trocado o QR Code aqui? Então vai ser a coluna Insta2, né? Então vou vir aqui novamente e colocar aqui Insta2. Vou aqui voltar. Então já tem o perfil 2 e o Insta2. Eu vou gerar aqui também as cores, né? Então eu vou vir aqui novamente, colocar uma vírgula, digitar aqui PG1, que é esse item aqui, e dizer qual a imagem, qual a cor que ele vai ser trocada, né? Colocar um vírgula, BG2, que é a segunda cor, e aqui eu vou indicar qual a cor. Eu apaguei aqui qual era a cor, mas deixa eu recortar aqui e voltar. Era essas duas cores aqui, eu vou até deixar aqui embaixo. Ó. Então essa cor, primeira cor aqui, ela vai ser substituída por as cores que tiverem nessa coluna aqui. Então eu vou recortar aqui, ó, e colocar aqui. Então lembre-se de remover aqui o alfa e o hashtag. Essa segunda aqui também vai ser aqui, ó. Então esse código aqui é um código em JSON. Então você vai colocar, resumindo aqui, você vai colocar o nome da coluna, que é a chave do JSON, né? E vai colocar a imagem que vai ser trocada. A coluna e a imagem vai ser trocada, a coluna e a cor que vai ser trocada. Eu posso testar se este JSON é válido, simplesmente copiando, colocando na internet assim, ó. JSON Validator. Eu posso entrar aqui num site de validação de JSON, colar e processar. Ele vai mostrar aqui que é válido, um JSON válido. Então eu posso fechar aqui. Vou voltar na minha extensão. Voltar aqui na pasta Alt. Deletar esses arquivos aqui. Voltar na minha extensão. Então vou colar esse JSON aqui dentro. Então vou até remover aqui. Eu percebi que tinha um Enter, tá vendo? Eu vou remover esse Enter para não ter problema. Então você vai colocar aqui o JSON com as relações das colunas da planilha, das imagens e também das cores aqui. Vai escolher a extensão. Colocar a saída e o nome e o padrão do arquivo e clicar em aplicar. Vamos ver aqui o que vai acontecer agora. Veja só, ele gerou cada uma das imagens no PDF aqui, né? Ó. Então veja que ele mudou a cor realmente, ó. Ele ficou uma cor verde, que é justamente a cor que eu dei aqui para o BG1 e BG2, um verde e um azul. Então ele fez isso com a imagem, ó, com esses itens aqui. Fez isso para a bolinha também. Ele trocou a foto do usuário, que eu informei aqui. Ele trocou também esse QR Code aqui, pelo QR Code que eu indiquei aqui. Veja que o QR Code, eles são diferentes para cada um. Por exemplo, eu vou pegar os 3 PDFs aqui, vou unir usando a ferramenta AVG Arranger. Vou até salvar aqui no formato alt.pdf. E eu tenho aqui esse arquivo alt, que são todos os 3 PDFs unidos. Então, se eu passar de uma foto para outra, olha, veja que veja essa área aqui que está mudando. Ou seja, está funcionando. Então, além disso, pessoal, se eu quiser, além de gerar o PDF, eu posso gerar, por exemplo, um SVG, que assim fica mais fácil de eu estar manipulando. Então, clique em aplicar. Se eu vir aqui agora, vou ter um PNG. E aí eu posso estar, por exemplo, mudando aqui, caso eu tenha cometido algum erro. Então eu posso fechar. Além disso, tem um formato aqui, tem o DPI da imagem, eu posso gerar também PNGs. E as imagens vão estar no formato PNG, com transparência. Então vocês viram aí como fazer esse processo de automatização de crachás ou qualquer outro tipo de automatização que você quer fazer com imagens, planilhas no formato SVG.
E além disso, pessoal, essa extensão aqui do Next Generation, você pode instalar ela de outra forma. Eu mostrei aqui como gerar por aqui, mas o que eu vou fazer? Eu vou remover essa extensão. Eu não vou remover agora, eu vou mostrar aqui no arquivo. Deixa eu só fechar aqui essa janela. Vou mostrar aqui na opção Editar Preferências. Se você vier aqui em Sistemas, ó, no item Sistema, você vai ver aqui extensões do usuário. Você vai ver que tem uma parte específica onde ficam as extensões instaladas, que é a pasta pessoal sua, o arquivo, a pasta .config e o escape extension. Então, posso clicar em abrir, ele já vai abrir aqui. Veja que está a extensão que nós instalamos. Ó. Mas eu posso simplesmente vir aqui em extensões, gerenciar extensões, remover o pacote, eu desinstalar essa extensão, aí eu acabei desinstalando ela. Posso fechar. E agora eu deletei a extensão. Veja que a pasta não está mais com extensão. O que eu vou fazer agora? Eu posso abrir aqui meu navegador, pesquisar por Next Generator. Aí vai cair aqui nessa parte do Escape, mas também tem aqui o do GitLab. Então eu posso clicar aqui no GitLab. E aqui vai ter o arquivo, a extensão já aqui. Ó. Eu posso simplesmente baixar esse pacote, vindo aqui essa opçãozinha aqui de download zip. Eu vou salvar aqui na mesma pasta do tutorial. Tá aqui esse arquivo aqui, eu posso dar um Ctrl C, recortar na verdade, jogar nessa pasta de extensão, extrair, deletar aqui o arquivo zip. Eu vou renomear isso aqui tirando esse master. E aí a extensão vai funcionar normalmente também. Tem até uma pasta aqui de exemplo, você pode estar olhando o exemplo. Eu dei uma consultada também nessa área aqui, para ver como funciona essa extensão. Então se você abrir agora o Escape, em extensões novamente, você vai ver aqui que vai estar funcionando. Então, espero que você consiga automatizar aí seus processos de criação de artes. Até a próxima!